Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Parábola da figueira que secou, itens 8 a 10. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou e foi verificar se poderia encontrar alguma coisa. Ao chegar à árvore, porém, só encontrou folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse: Mestre, olha como a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tenham fé em Deus. Em verdade lhes digo que aquele que disser a esta montanha: saia daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar em seu coração, acreditando firmemente que tudo o que disser acontecerá, verá que de fato vai acontecer. A figueira que secou é o símbolo daqueles que só têm as aparências do bem, mas na realidade não produzem nada de bom. Dos oradores que têm mais brilho que solidez, suas palavras trazem verniz na superfície, agradam aos ouvidos, mas quando examinadas, nada se encontra nelas de substancial para o coração. Após tê-las ouvido, perguntamo-nos que proveito tiramos delas. Simboliza ainda todos aqueles que têm meios para ser úteis e não o são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que abala as fibras do coração. Numa palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores com folhas, mas sem frutos. É por isso que Jesus as condena à esterilidade, porque dia virá em que ficarão secas até a raiz, isto é, todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade, cairão no nada. Todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam nesses últimos para nos transmitir suas instruções. Por essa razão, são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão especial. São árvores que devem dar alimento espiritual a seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Há deles em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade,
entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles se desviarem de seu objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregarem em coisas fúteis ou prejudiciais, se a puserem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares derem maus frutos, se eles se recusarem a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tirarem dela para si mesmos, melhorando-se, são como a figueira estéril. Deus haverá de lhes retirar um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, e deixará que se tornem presas dos maus espíritos. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.